Bom dia e boa tarde a todos. Hoje vamos falar sobre uma ferramenta essencial que pode mudar a forma como gerenciamos o dinheiro em nossas obras, o cronograma de desembolso. Vamos descobrir como ele nos ajuda a ter mais previsibilidade e a tomar decisões financeiras mais inteligentes. Para começar, o que é exatamente um cronograma de desembolso? Ele é uma ferramenta de planejamento fundamental que nos permite prever com antecedência a saída do dinheiro do nosso caixa. Basicamente, ele distribui no tempo todos os nossos compromissos financeiros, como pagamentos, fornecedores e salários. A principal diferença e o ponto-chave aqui é que ele foca no futuro, no que nós vamos gastar, e não no que já foi pago. Como vocês podem ver, aqui né, é um exemplo do material que ainda vai vir, que é o que vocês vão meio que confeccionar aqui no final desse curso. Nós temos aqui uma planilha no Excel, né? E aqui a gente tem os meses que acontecem a obra, e aqui seria o quanto que você vai pagar por mês por cada etapa da obra. Né? Aqui as primeiras atividades, cada linha dessa aqui é uma atividade e aqui é o valor que você vai pagar por ela. Que isso vem diretamente do seu orçamento. Bom, vamos falar agora de desembolso versus fluxo de caixa. É uma confusão muito comum, né? O fluxo de caixa ele é uma fotografia do que de fato já aconteceu, quanto entrou e quanto saiu da nossa conta. Mas o cronograma de desembolso é como se fosse o oposto, ele é a nossa previsão. É como se fosse um mapa que a gente vai traçar o que vai vir, quanto que a gente vai gastar em tal período. Então, ele responde a pergunta: quanto precisarei pagar nos próximos meses com base no que já contratei? Então, assim, o fluxo controla o passado e o presente, e o cronograma de desembolso dá uma previsão, uma base para a gente ver quanto no futuro que a gente irá gastar. Aí eu coloquei aqui, por exemplo, pensando no cronograma de desembolso, a gente tem uma previsão de que em, 100 mil, em junho a gente vai precisar gastar 100 mil reais, né? E olhando o nosso fluxo de caixa, a gente já consegue analisar que em junho a gente teve 90 mil de sobra. Então, são duas análises diferentes, né? Pensando assim no contexto da obra, com o cronograma de desembolso, a gente consegue prever que a gente vai ter um gasto de 100 mil. Isso fora outros fatores, outras coisas que podem acontecer, caso aconteça algum acidente, é um valor que é previsto que a gente tem que ter em caixa para poder suprir esses gastos aqui. Já quando a gente fala de fluxo de caixa, a gente tem uma análise mais pontual ali do quanto que a gente gastou e o quanto do valor que a gente tinha em caixa que sobrou, né? Que nesse caso aqui, ó, o necessário para a gente nesse mês era 100 mil e sobraram 90 mil. Então, vamos fazer uma suposição aqui. Para ter sobrado 90 mil e a gente ter gasto esses 100 mil, que foi o que a gente precisava, a gente teve que ter em caixa pelo menos 190 mil ali para balancear essa saída e ter ainda o que sobrar no nosso caixa. Bom, outra questão que também gera bastante dúvida é a comparação do desembolso com o cronograma físico-financeiro. E basicamente a diferença é que o cronograma físico-financeiro está ligado diretamente ao avanço da obra, né? Ele vai mostrar o quanto foi executado em um período e ele compara esse progresso com o planejado. Já o cronograma de desembolso vai estar mais ligado ao nosso caixa, mostrando quantos pagamentos vão ser feitos, independente se a medição física, né, que é de quanto foi executado, já foi feita ou não. Então, o físico financeiro ajuda a gente a monitorar o projeto e o andamento dele, e o cronograma de desembolso vai garantir que a gente tenha o dinheiro disponível para honrar os contratos e fazer os pagamentos em dia. Aqui eu coloquei, por exemplo, que basicamente ele vai focar na porcentagem que foi concluída da obra, né? Enquanto o desembolso vai focar no quanto a gente precisa ter para fazer o pagamento seja de material, seja de salário, seja de outros contratos, né? Aí, por exemplo, aqui tem essa discrepância, porque não necessariamente o quanto a gente paga no mês vai estar atrelado ao o quanto avançou da obra, né? Por que o cronograma de desembolso é essencial? Bom, eu coloquei aqui alguns pontos principais, né? Para a gente exemplificar, né? Que ele é importante para a gente antecipar gargalos e meses críticos, né? A gente consegue ter uma previsão de, tipo, tal mês vai ser o mês que eu vou ter mais gastos, então a gente consegue se preparar antes, durante a execução da obra, para tentar manter o nosso caixa equilibrado. Ele baseia no uso de capital, então
a gente pega e faz os dados traçados do que a gente tem oficialmente, né? Não é uma previsão, não é nada parametrizado. A gente pega o que é real e pega individualmente de cada obra. A gente tem. Ele permite que a gente também consiga negociar prazo com fornecedores, porque se eu estou prevendo aqui que em tal mês eu vou ter 100 mil de gastos e eu sei que eu não vou conseguir bater esse teto, eu posso renegociar com o fornecedor, de repente aumentar uma parcela ou de repente adiar a execução daquele serviço. Eu consigo me planejar para conseguir manter os pagamentos em dia, né? Para não virar uma bola de neve mais para frente. Além disso, a gente consegue sincronizar, né? Como eu falei, a gente se planeja de acordo com o avanço da obra, né? Então, tipo, os materiais precisam estar na obra para a gente ir executando as coisas. Então, se eu tenho uma previsão que a obra atrasou, aí eu tenho que replanejar quando que esses materiais vão ser, quando que eu vou gastar com esses materiais, quando que eles vão precisar estar na obra, quando que eu vou precisar desembolsar mais dinheiro para compensar. Às vezes, atrasa, a gente precisa das coisas na hora, então a gente desembolsa mais dinheiro pegando conta fornecedor. Esse tipo de previsão é basicamente um que o cronograma de desembolso vai te passar. É como se ele fosse o primeiro passo para uma gestão de custos, tipo, realmente estratégica, né? Porque sem ele, a gente não consegue antecipar os gargalos, não consegue identificar os meses onde a gente vai ter mais gastos, não consegue se preparar para negociar com os fornecedores, caso seja necessário. Então, ele dá essa segurança de que, na data certa, todos os recursos, todos os materiais, pagamentos, tudo vai estar em dia para que a gente consiga dar seguimento na obra conforme planejado. Bom, aqui eu elenquei para o nosso minicurso 4 passos que a gente vai utilizar para elaborar o cronograma. O primeiro deles vai ser levantar todos os compromissos financeiros da obra, que eu vou mostrar para vocês basicamente daqui a pouco. Bom, aqui nós temos um cronograma no Project, né? Vocês podem ver o cronograma do Pet Boulevard, que é o projeto que vocês vão pegar para desenvolver uma planilha de desembolso. E aqui, basicamente, eu fiz um cronograma bem simples, nada muito elaborado, somente para a gente poder se basear e treinar um pouco como funciona a lógica, né? Que aí, para as obras de vocês, de repente, para o chefe de vocês apresentar alguma proposta de mudança, aí vocês já têm essa base e vão conseguir mostrar a ideia para ele e, de repente, ter essa ideia aprovada e seguir em frente. Aqui a gente tem, vai ser uma torre que a gente vai executar, infraestrutura condominial, muro, urbanismo, coisas simples, né? E a gente definiu um prazo aqui. Aqui no project a gente vai basicamente puxar esses avanços, né? Que é a porcentagem concluída por mês de cada uma dessas etapas. E aí a partir disso a, a gente vai passar para a próxima etapa, né? Que é mapear prazos, condições de pagamento e reajuste. Então, aqui a gente vai puxar aqui quais são as nossas etapas, né? No project aqui a gente faz o planejamento, né, de tudo. Então a gente tem aqui quais são os serviços e tal, tudo listadinho. E aí, aqui na nossa planilha, que é que eu vou passar para vocês, a gente tem essa planilha aqui que eu vou já explicar como é que ela funciona, mais ou menos. Você tem aqui as etapas, né? Etapas construtivas. E aí, como você pode ver, desembolso, ó, cada uma aqui tem um prazo para ser pago, né? Então, esses aqui são no mês, movimentação de terra, paga a cada 30 dias, fundação. Aí a gente tem as divisões, né? Como eu falei para vocês. Esse aqui não é o jeito certo de fazer, é um método de como ser feito. Então, eu estou tentando passar para vocês aqui uma ideia, porque cada, cada empresa vai ter a sua necessidade, vai ter o seu jeito de elaborar orçamento, de elaborar planejamento. Nem todo mundo usa o Project, tem gente que usa outros softwares e tal. Então,
eu estou querendo passar para vocês uma ideia de como funciona e uma sugestão de como eu aplico hoje em dia no meu trabalho. Ah, aqui, basicamente, nessa parte de desembolso, a gente vai colocar quanto que vai ser o período que vai ser entregue as coisas, né? Então, esse planejamento vai ser muito baseado, né, por região, de repente por fornecedor, você vai e pega que na sua obra você vai ver quanto tempo que demora para a estrutura. A gente, como está fazendo só um exemplo, eu coloquei que o tempo de entrega ia ser imediato. Então, assim, a partir do momento que deu o avanço aqui, tipo, vamos ver um exemplo aqui. Fundações, ó. Em junho de 2027, a gente começa a fazer 43,33% das fundações. Eu não preciso fazer o pagamento de nada antes, porque a entrega vai ser imediata. Então, no mês que for ter esse avanço aqui, eu vou fazer esse pagamento e aí a partir dele que a gente vai começar a fazer a execução das coisas, né? Então, por isso que é importante a gente ter isso bem definido, né? Antes de a gente chegar aqui e achar que a gente vai ter o avanço no mesmo dia do pagamento. Não, essas coisas, como a gente está fazendo exercício, eu coloquei para funcionar dessa forma, né? Que o tempo de entrega fosse imediato. Mas um exemplo. Se os materiais fossem ser entregues 30 dias depois, um mês antes, né? Um mês antes da atividade, eu ia ter que começar a fazer o pagamento dela. Justamente para dar tempo de eu receber esses materiais antes de a etapa começar. Porque se eu fosse deixar para fazer o pagamento no mês que fosse começar a atividade, aí eu ia ter esse tempo ocioso, vamos dizer assim, de um mês, né? Que era o tempo de entrega. Então eu atrasaria essa atividade mais um mês, porque eu não me atentei ao prazo de entrega dos materiais que eu pedi. Então isso é uma coisa muito importante a ser analisada também. Bom, aqui nós temos, né, aqui apresentando para vocês, a gente tem o cronograma sintético, né, que ele vai ficar bem diferente quando a gente for adaptar ele. Ele vai puxar os valores do que a gente for preenchendo ali no cronograma analítico. Nele aqui a gente está puxando de lá da nossa planilha, aí ele no geral, no final, vai gerar para a gente uma previsão de desembolso mensal. No analítico a gente já faz ele mais detalhado, né? Então a gente coloca aqui as atividades, coloca o período que vai ser o pagamento, né? Se vai ser no mês, se vai ser por 30 dias, se vai ter material, como diz aqui, concreto, 50% no mês, 50% no mês seguinte. Tem alguns parâmetros aqui que eu vou ensinando vocês e a gente vai fazendo junto. O tempo de entrega, né? Que como eu falei para vocês, coloquei tudo como imediato, né? Para a gente deixar as coisas um pouco mais simples para esse mini curso, né? Que é para ser algo mais dinâmico. E aí aqui é onde você coloca os valores, né? Eu divido normalmente em duas colunas, né? Uma de mão de obra e uma de material. E aqui é o geral. Esse geral aqui que é o que a gente puxa do orçamento, né? Como é uma previsão que a gente faz, se você já tiver o valor separado da mão de obra para cada uma dessas etapas, você coloca ela direto aqui. Se tiver o de material, coloca direto aqui. Se tiver outros valores adicionais, você pode pôr direto aqui. Normalmente, a gente coloca o valor total da etapa aqui nessa tabela, nessa coluna, né? E aí, a partir dela, a gente puxa 70% para material e 30% para mão de obra. Aqui, nessa outra planilha aqui, a gente coloca os avanços, que são o quanto que foi feito em tal período, né? O quanto da obra foi feito em tal mês para a gente poder traçar o quanto foi gasto baseado nisso, né? Então aqui a gente tem os avanços, né? 70%, 30% de todas as etapas da obra. Aí nessa aqui do lado, basicamente é o gasto mensal. A gente pega mais ou menos, é só para uma comparação, né? A gente pega como se fosse o avanço mensal e como se fosse para ser tudo pago no mês. Então, assim, ele não considera esses fatores aqui. É como se fosse para ser tudo pago no mês. Então, considerando essa tabela aqui, ó, vocês podem ver,
Com esse avanço aqui de 6,25, eu ia pagar todo mês 500. R$ 500, R$ 500, R$ 500. Aqui era 70 e 30%, né? Ó, 70 e 30%. Então, num mês eu ia pagar 70, no outro eu ia pagar 30. Aqui, nesse movimentação de terra, por exemplo, que é esse bem aqui. Num mês eu ia pagar um valor relacionado aos avanços e no outro eu ia pagar outro. Só que, se vocês forem ver, quando a gente for começar a fazer aqui, quando a gente for começar a fazer a planilha aqui, a gente vai ver que não é bem assim. Porque, como vocês veem aqui, se aqui na movimentação de terra a gente tem que o pagamento é feito em 30 dias, então eu faço o pagamento não no mês que aconteceu o avanço, né, como está mostrando aqui. Eu faço o pagamento 30 dias depois. Então, o pagamento dessa atividade aqui, ele vai começar só em julho. Então, em julho eu estou pagando o que foi feito em junho, e em agosto eu estou pagando o que foi feito em julho. Então, essa lógica mais ou menos é a que a gente vai desenvolver aqui para a gente poder preencher essa tabela aqui. Aqui eu coloquei, é só uma soma, né? Para a gente ter a porcentagem de. Aqui é o valor gasto mensal, aqui é o valor gasto acumulado mensal, né? E aqui é uma porcentagem do total, né? Quantos por cento do total eu estou pagando em tal mês? Aqui eu fiz uma para esse outro exemplo aqui de como se fosse tudo pago no mês, né? Da atividade, do avanço da atividade. Para a gente no final, quando tiver pronta a nossa planilha, com todos os avanços aqui, a gente possa comparar e ver se destoa muito, para vocês também terem uma ideia de como funciona. Bom, aí também a gente vai preencher essa tabelinha aqui, né? Aqui são os avanços, eles são. Não é o acumulado, né? É o avanço mensal mesmo. E aqui a gente puxa o avanço físico mensal, né? Que eu puxei lá de cima do nosso cronograma. No final eu vou mostrar para vocês. Aí ele está sendo puxado para cá e aqui é o acumulado, né? Aí quando a gente terminar de preencher o desembolso mensal, a gente vai colocar ele aqui para a gente traçar uma curva S do desembolso e uma do avanço físico, para a gente ter uma comparação aqui para mostrar para vocês. Aqui eu deixei separado as premissas que a gente adotou, né? Que é o que vocês podem fazer quando vocês forem fazer de vocês. É bom vocês terem separados aqui uma aba para colocar as premissas, tipo, fundações. O que que eu vou considerar em fundações? Vou considerar que o concreto, tantos dias de pagamento. O aço é tantos dias, a forma. Se eu quiser diminuir mais, detalhar mais, né? Vou colocar aqui também quanto que eu pago o salário, quanto que eu vou pagar de mão de obra, entendeu? Então eu coloco aqui, mão de obra eu vou pagar tanto, vou ter que pagar no mês. Então, vou considerar no mês a mão de obra aqui, movimentação de terra, 30 dias. Esses aqui são os que a gente considerou, mas é claro que vocês podem modificar isso dependendo de como que é o fornecedor de vocês, como funciona, como que é a dinâmica na empresa de vocês. Bom, agora vamos passar para o project, né, que eu vou ensinar vocês a coletar esses avanços, né? Eu tenho aqui uma outra planilha, né, que eu já coloquei aqui umas fórmulas que ela já vai puxar para a gente jogar direto no Excel, né? Eu não vou detalhar muito como são as fórmulas, né? Só dar um parecer para vocês aqui. A gente vai basicamente aqui no project puxar essa porcentagem por mês, como eu falei, né? Então a gente vem, a gente vai abrir o projeto no project, ele vai estar exatamente assim. Aí a gente vai vir aqui nessas abas aqui de cima, clicar em projeto. Clicou em projeto, a gente vai definir aqui, ó, atualizar projeto. Vamos atualizar o projeto para a data que vai começar. Vamos ver aqui, deixar mais fácil para vocês. Vamos ver o mês que começa. Vai começar em maio de 2027, que é o mês 5. Então vamos aqui no project. No project, a gente. Opa! No project, a gente consegue ir atualizando o projeto baseado no que a gente planejou aqui, né? Então, tipo, a gente define quanto tempo vai durar a atividade, né? Aqui de duração. A gente só botou a duração aqui, não botei data de início e fim, porque não é relevante porque a gente vai aplicar agora. Mas vocês conseguem estar fazendo isso também, tá? Então, vamos colocar aqui, ó. A gente vem aqui em projeto,
A gente vem nessa parte bem aqui, atualizar projeto. Aí vamos colocar aqui, atualizar trabalho como concluído até, aí definir de 0 a 100%. Vamos colocar a data de começo da nossa obra, né? Então, nosso primeiro mês vai ser maio, então eu vou colocar aqui o avanço que eu quero ter é até dia 31 de maio. Sempre a gente coloca até o último dia do mês. Por quê? Porque assim a gente consegue ter um parâmetro geral de como que vai, como as atividades foram feitas no mês, né? Então, tipo, vou colocar aqui, aí dá um OK, ó, aí eu vejo aqui, quantos por cento que avançou as atividades? Só essas duas aqui avançaram. Só elas avançaram, 70% cada uma, e aqui é o quanto que avançou no geral, né? Esse aqui é o geral da nossa obra. Aí, vamos puxar aqui essa tabela, vamos jogar no, aqui no nosso avanço acumulado, ó. Os dados que vocês estão falando, aperta OK, pronto, ó. Puxamos o primeiro mês de avanço para cá. Aí a gente segue fazendo isso com os outros meses, né? Atualizar projeto, aí vai estar aqui no dia 31 do 5, ó. Aí a gente passa para o próximo mês, junho de 2027, ó, 30, que é o último dia do mês, ó, 30, dá OK, copia e aí a gente vai colar para cá. Você pode clicar para pegar a coluna toda ou clica direto aqui no concluída realizada e dá o Ctrl V. Ele já vai puxando, ó. Aí você segue fazendo isso para os outros meses, né? Até chegar no último mês, que é o mês de agosto, e aí você vai tendo os avanços. Aqui já são os avanços mensais, né? Nesse é o acumulado, que o Project ele te gera o acumulado, né? E aí você precisa tratar esses dados do acumulado para poder ele vir em porcentagem para o mensal, né? E aí a partir disso aqui a gente vai pegar depois todos esses avanços aqui, quando estiver pronto, e vai jogar aqui para nossa planilha de desembolso. Exatamente para essa parte aqui, como eu fiz já, né? A gente pegou aqueles avanços, jogou no Excel e depois colocou aqui. Quando vocês forem fazer, eu vou mandar essa planilha aqui do Excel com os avanços mensais, eu vou mandar ela já preenchida, tá? Aí, para aqueles que quiserem treinar com a planilha, para aqueles que quiserem treinar com a planilha puxando do project, os avanços e tal, eu vou liberar para vocês esse cronograma. Mas para os que não tiverem acesso ao project, né, porque a gente sabe que é um programa pago, não é todo mundo que tem acesso, eu vou disponibilizar essa planilha de avanço já preenchida. Aí vocês só copiam daqui e jogam para nossa planilha de desembolso, que é essa bem aqui, tudinho preenchido. Que aí a partir dela vocês já conseguem trabalhar nessa parte de preenchimento. Bom, vamos lá, pessoal. Agora a gente vai para o terceiro passo, que é distribuir os valores ao longo dos meses, né? Deixa eu entrar aqui. Bom, basicamente, o que a gente vai fazer aqui? Eu vou pegar alguns desses exemplos aqui para demonstrar para vocês como é que a gente pode fazer. E aí, à medida que eu for demonstrando, a gente vai seguindo no curso, né? Eu vou mandar para vocês quando eu for mandar para vocês fazerem, eu vou manter algumas que a gente já fez aqui para vocês poderem ter de base, né? Mas eu não vou fazer todas aqui, não, vou fazer uma de cada para servir de exemplo e vocês poderem se basear mais para frente, tá? Bom, vamos começar. Esse aqui já estava feito, né? Que é o pagamento do mês. O pagamento do mês é o mais simples, galera. Eu vou até filtrar aqui para vocês, porque eu acho que filtrando fica mais fácil da gente fazer. Então vamos lá, pagamento no mês. Pagamento no mês. A gente tem um pagamento no mês. Vocês podem ver aqui, esse daqui a gente já preencheu, né? A gente basicamente vem aqui nessa tabela aqui, ó, serviços iniciais, né? Aí a gente vai botar aqui igual, né? Vamos fazer uma fórmula para poder puxar o resultado. Igual
Aí, como é no mês, vai ser simples, vai ser só multiplicar o avanço, 70%, vezes, aí a gente vai, ó, avanço, vezes, mão de obra, mais material. Pronto. Assim a gente tem o nosso primeiro avanço. E aí vocês vão me perguntar, ah, e o próximo? Vou ter que ficar fazendo isso toda vez? Não, ó, em seguida aqui a gente pode arrastar, por causa do no mês, né? Aí, galera, no final, para vocês terem certeza se tá certo ou não, vocês olhem por aqui, ó. Aí, tá vendo aqui que ficou negativo? Ó? Ficou negativo porque tem alguma coisa errada na fórmula. Ó, esses de cima aqui ficaram positivos, ó. Então tá certo. Esse aqui ficou negativo. Eu vou ver aqui, ah, por que que tá negativo? Ó, vamos analisar aqui. Eu só arrastei, né? Aí quando eu só arrastei, olha só o que aconteceu. Arrastou essas células daqui também. E não era para arrastar, né? Porque ó, a gente não está querendo puxar do valor do total geral, a gente está querendo puxar ó, o total da mão de obra, que é para ser esses dois valores aqui. Aí corrigindo aqui, a gente dá um Enter, vai puxar o valor certo. Vamos olhar aqui atrás, zero. Tá vendo, galera? Aí vamos fazer um outro diferente aqui. Pegar, pegar esse daqui. Vamos lá. Qual é o mês que ele tá avançando? Abril. Abril de 2028. Vamos procurar aqui abril de 2028. Abril de 2028. 39. Tá aqui. Igual. Vamos pegar o primeiro avanço. Aí multiplicado. Bota entre parênteses. Esse mais esse aqui. Que é o valor da mão de obra mais o valor do material. Caso vocês queiram arrastar, como eu vou fazer agora, vocês podem travar a célula, né? Vocês podem apertar F4 no Excel, no teclado, né? Você aperta F4 no teclado, que aí ele bota no Excel, ele trava a célula, né? Aí você deixa aqueles valores fixos. Então, mesmo que a gente arraste, o único valor que vai mudar vai ser esse valor aqui do avanço, né? Aí que vocês podem ver, ó, 60 mil. Aí vamos ver quantos avanços tem. São 3. 12,5, 57,5 e 30%. Então vamos puxar aqui pro lado 3 vezes e zero. Tá vendo, galera? Então, para no mês, né, para quando é desembolso no mês, a gente tem esses valores. Agora vamos passar para o próximo exemplo. Bom, continuando aqui, vamos continuar filtrando. Deixa eu pegar um outro exemplo. 30 dias, vai. Tirar o filtro aqui e selecionar só 30 dias. Deixa eu ver se tem algum outro com 30 dias também. Aqui, ó. Água e esgoto. Qual outro? Materiais. Vocês podem fazer isso quando vocês forem se organizar, galera. Tá. Ó, esses aqui são todos 30 dias. O que que significa esses 30 dias? Significa que o pagamento vai começar a partir de 30 dias de quando começou a atividade, né? Então vamos pegar de exemplo esse bem aqui, ó. Esse grandão aqui. O que isso quer dizer? Começa em outubro, né? Vamos lá. Aí a gente vem pra cá, outubro de 2027, né? Era isso? Isso, outubro de 2027. É o mês que vai começar os avanços, né? Só que como eu só pago 30 dias depois, então meu pagamento vai começar em novembro, que é depois de outubro. Aí a gente faz aquela formulinha igual eu fiz ainda agora. Pega o avanço, multiplica ele, bota em parêntese, vai multiplicar ele pelo valor total da mão de obra, aí aperta F4 para travar, mais, vamos até lá de novo, total do material. Aí, galera, a gente chega.
no primeiro valor aqui. Quantas vezes são? Aqui são um, 2, 3, 4, 5. Então, nesse caso aqui, a gente pode arrastar 5 vezes. Opa, deixa eu ver o que aconteceu aqui. Não está encontrando o valor. Não está encontrando o valor correto. Espera aí. Voltando aqui, galera. O que que faltou foi a gente travar aqui, ó. A gente esqueceu de travar a segunda célula. Tem que travar as duas, né? Vou dar o OK e puxar pro lado. Pronto. Ó. Aí, quando a gente quiser confirmar, a gente vem aqui, ó. Ainda tem alguma coisa errada. O que que foi? Hum, tá. Ah, tá. É porque era pra gente travar desde a primeira, que foi a primeira que a gente puxou, né? Aí vamos fazer aqui até o último. Pronto. Aqui tá o final. Zerado. Significa que tá coerente, né? Aí vocês podem fazer isso basicamente para esses outros valores aqui também, né? Quando vocês estiverem fazendo. Porque aí vocês vão lançando, aí se acontecer algum erro, como aconteceu agora, aí vocês vão tirar por aqui, porque essa tá tudo linkado e aí, por exemplo, se tá faltando algum valor, vai ficar positivo aqui. Se tá passando, porque eu escolhi alguma coisa, como vocês viram, fui puxar para o lado e selecionou outro valor que não era mão de obra ou material, vai ficar negativo, porque vai puxar valores a mais, entendeu? Então, basicamente isso aqui. Passando para o próximo exemplo, 30, 45 dias, né? 60, 30, 60, que esses são basicamente a mesma coisa. Tá, vamos lá. 30 e 60 dias. E 30, 45, 60. Que você basicamente é a mesma coisa. A gente vai pagar a cada 2 meses, né? O pagamento tem que ser planejado a cada 2 meses. Então, como é que vai funcionar, né? A gente vai pegar aqui. Vamos escolher uma atividade dessas. Vamos pegar essa de 50% que eu estou dando uma facilitada para vocês já. Abril de 2028. Abril de 2028. Bom, vamos lá, galera. Abril é quando começa a atividade, mas a gente vai trabalhar a partir de maio, né? Porque esse mês aqui, ó. Esse mês não, esse desembolso aqui é de 30 e 60 dias, né? Então, vamos lá. Aquele mesmo esquema. Começou no mês seguinte, igual. A gente pega o avanço, vai multiplicar ele, bota entre parênteses, pela mão de obra, mais. Pronto. Isso dividido por 2, né? Porque a interpretação que vocês têm que ter aqui é que, como é 30 e 60 dias, então são duas parcelas, né? Então a gente vai pagar a primeira parcela com 30 dias depois, e com 60 dias depois a gente paga a segunda parcela, né? E assim, galera, se você tiver no teclado numérico, esse preenchimento acaba sendo bem mais rápido. Aqui o meu teclado aqui é daquele 60%, então o tempo todo eu tenho que estar olhando aqui os botões, aí Shift, igual, enfim. Aí demora mais um pouco para preencher. Outra sugestão que eu dou para preencher é a gente fazer isso aqui, ó. A gente pode botar em nova janela, né? A gente vem aqui em exibir, clique em nova janela. Aí ele vai abrir duas janelas da sua tabela. Aí você pode jogar aqui do lado, ó. Aí você fica com uma só aqui preenchendo e a outra você vai só olhando aqui, ó. Só olhando aqui valores e avanço. Ó, aí o que vocês podem fazer, ó. Tá aberto as duas aqui, né? Você clica aqui igual, já clica aqui, ó. Já pega o valor, mais, bota entre parênteses, aí já puxa aqui pro lado, ó. Tá mais perto. Igual, total do material, ou total da mão de obra, né? F4 mais total do material.
Eu faço F4, galera, para travar a célula, mas porque por costume, tá? Mas se vocês não vão ficar arrastando ou tentando produzir dessa forma, aí vocês não precisam ficar travando a célula o tempo todo, pode fazer individualmente. Bom, agora dividido por 2, né? Que é a segunda parcela. Opa, deixa eu só da correção. Tá, vamos lá. Ah, tá, aqui não era mais, aqui era vezes. Beleza, vezes, né? Aí deu o mesmo valor, né? Porque era 50%. Aí a gente tem que analisar o quê? Nesse mês de junho, ó, já é um mês depois desse segundo avanço. Então a gente tem que começar a pagar, além da segunda parcela, né? Que ó, abril a gente tem duas parcelas para pagar dessa parte aqui de abril. Vai pegar maio e junho. Agora em maio a gente tem duas parcelas para pegar, que vai ser em junho e julho. Então em junho a gente tem um período que vai ser somado as duas parcelas, né? Então a gente bota isso aqui entre parênteses, copia exatamente essa parte aqui, ó. Ctrl C, aí bora botar mais, entre parênteses, Ctrl V. Fecha parênteses aqui, aí a gente vai pegar só a célula que é o avanço, que é esse T31. Tá vendo aqui? T31. A gente pode até copiar isso aqui, porque é o valor que vai ser pago aqui, né? Tá. É que vocês podem ver, ó. Essa aqui é a soma das duas parcelas, ó. Tá até aparecendo aqui, ó. Do avanço de abril, que é a segunda parcela, e do avanço de maio, que é a primeira parcela. Aí, agora a gente vem aqui para julho, ó. Se vocês quiserem, vocês podem vir aqui, ó, clicar aqui no avanço, somar e tal, fazer todo aquele esquema que a gente fez, ir lá na mão de obra e tal. Mas como eu já fiz isso, a gente vai, como eu já fiz isso aqui, ó, eu só copiei essa segunda parte e vou estar só colocando aqui. Pronto. Aí vamos ver aqui no final se foi. Zero, tá vendo? Zerou. Significa que tá coerente. Agora vamos passar para o próximo. Bom, o próximo, galera, vai ser agora 30 e 45 dias, né? 30 dias e. Oh, 30, 60 e 90, né? São pagamento em três parcelas, vai. Tem mais alguma coisa com 30? Não, não tem. Beleza. Então, vamos lá. A gente tem essas três atividades, né? Vamos jogar para lá. Vamos ver aqui quando que começa alguma atividade dessas. Ahn, tá, vamos pegar essa primeira aqui mesmo. Ela começa em outubro, né? A gente vai fazer ela a partir de novembro. Vamos lá, novembro, igual. Cadê? Opa, vamos usar o esquema que eu estava falando para vocês, né? Em vez de ficar movendo por aqui, vamos ficar movendo por aqui. Igual esse valor aqui, mais, entre parênteses, opa, vezes, entre parênteses, vamos lá, mão de obra, travar, mais material. Trava também, fecha parêntese, e aí a gente vai dividir isso por 3. E aí, nesse caso agora, galera, para ficar mais fácil, a gente põe toda essa galera aqui entre parênteses, né? Fecha um parêntese geral e mantém a nossa continha no meio. Beleza. Novembro, pagamos a primeira parcela, né? Aí, como vocês podem ver, se a gente quiser, a gente pode. Tá, vamos lá. Pagamos aqui a primeira parcela, né? Aí, igual no outro, a gente vai ter aquele mesmo raciocínio em novembro ou em dezembro. Em dezembro já vai entrar essas duas parcelas aqui. Entendeu, galera? Então, esse pensamento que vocês precisam ficar levando, né? Tipo, vocês podem até anotar num papel. Eu fazia muito isso no começo, quando eu tava querendo me lembrar. Então, aqui, ó. Vamos pegar aqui esse valor aqui, ó, de exemplo. Então, outubro. Outubro começou o avanço e no mês de novembro que eu vou começar a pagar. Então, vamos lá. Deixa eu só mudar essa formatação aqui para ficar mais fácil, galera. Porcentagem, tira de porcentagem, bota em geral. Tá, beleza. Então aqui, é, outubro 1.
Beleza. Outubro 1, aqui. Aqui, galera, vai ser outubro 2. Concorda comigo? Outubro 2 mais novembro 1. Entendeu? Porque a gente pagou a primeira parcela de outubro em novembro, que é o mês seguinte. Pagou a segunda no mês seguinte, que vai ser dezembro. E, como já é o mês seguinte de novembro, a gente já tem que pagar também a primeira parcela de novembro, né? Aí, como vocês podem ver, aqui já vai entrar o quê? Outubro 3, novembro 2 e dezembro 1. Entendeu, galera? Então, se vocês se sentirem dificuldade de ir fazendo direto aqui nas fórmulas e tal, vocês podem montar esse esqueminha, seja no Excel mesmo, ou no papel, para ir acompanhando, e vocês não se perderem, entendeu? Então, ó, vamos lá para o mês de fevereiro. Novembro 3, dezembro 2 e janeiro 1. Entendeu? Então vai sempre acontecendo isso, até o final. Aqui, dezembro 3, janeiro 2 e fevereiro 1. Entendeu, galera? Então vai acontecendo isso até junho, né? Vou mostrar, vou seguindo aqui para vocês raciocínio, para vocês terem uma ideia. Então aqui vai ser janeiro 3, fevereiro 2, março 1, aqui fevereiro 3, março 2, março 2, né? E depois de março não teve nenhum, né? Então não vai começar nenhum. E aí vamos finalizar nesse mês aqui, ó. Fevereiro já foi, finalizando esse mês aqui, março 3. Tá vendo? Então assim, vocês podem ver. A, a atividade, ela acabou em março, né? Ó, março, bem aqui, ó. Só que olha só, olha aqui do lado, ó, o quanto de parcela que ainda falta você paga. E esses valores, eles vão sendo jogados para depois. Então, assim, igual como eu falei na explicação mais cedo, se você não tiver o controle disso aqui, você não vai conseguir organizar, se precaver, né? Para ter o dinheiro em caixa, para verificar se vai atrasar alguma coisa ou não, né? Vamos supor que esse avanço aqui atrase, né? Se esse avanço aqui atrasar, então, sei lá, em vez de ser aqui janeiro 3 dividido por 2, né? Tipo, em vez de ser, ou dividido por 3, em vez de ser três parcelas, de repente esse valor aqui, que era referente à terceira parcela, eu acabe tendo que levar ele aqui, ó. Então, janeiro 3, ó, viria para cá, né? Tudo da mesma parcela, só que eu dividi de novo, entendeu? Então, para isso que a gente faz isso, para a gente poder ter esse controle aqui. Então, vamos lá. A gente vai agora para cá, vamos pegar essa mesma parcela, vamos pegar aqui igual. Agora a gente vai pegar a primeira parcela, a segunda parcela de outubro, né? Que vai ser esse valor bem aqui. Então a gente copia o que a gente fez na célula anterior. Igual aqui a segunda parcela de outubro, mais copia de novo. A gente só muda esse valor aqui da frente, ó. Que esse M29 é referente ao mês de outubro. Só que o que a gente quer? A gente quer o mês de novembro, né? Ó, vocês podem ver, a primeira parcela que vai ser paga vai ser de novembro. A gente clica aqui em novembro e dá um Enter. Aí a gente tem aqui outubro, aqui no começo, e novembro depois. E aí a gente copia esses dois, que é a mesma coisa, galera. Copia esses dois e vamos levar para cá, pra janeiro. Vocês podem ver, ó. Terceira parcela de outubro, segunda parcela de novembro, e aí vamos copiar aqui, copiar com essa imagem, ó. Copiar aqui e adaptar. Qual que é o valor aqui de dezembro, ó? Janeiro, ó. Janeiro de 2028.
A gente vai pegar outubro, aqui no começo, novembro, aqui no meio, e agora dezembro. Dezembro que vai ser O. Então é O29. Isso aí. O29. Boa. Aí como vocês podem ver, ó, outubro já foi. Então o que eu vou pegar agora, galera? Vou pegar o valor, o último valor e esse valor do meio aqui. Aí fevereiro, igual, Ctrl V. A gente está aqui com o valor de novembro e o valor de dezembro. Ó, fevereiro, novembro, dezembro e agora a gente vai para janeiro, no final. Qual que é janeiro? Clica aqui. Pronto. Mais um concluído. Aí a gente segue fazendo essa lógica aqui até o final, né? Aí por isso que eu falei para vocês que nesses casos aqui onde tem mais contas, é sempre válido a gente ter alguma coisa para se basear, né? Porque senão a gente se perde, né? Eu já me perdi muitas vezes. Então, vocês podem ir fazendo dessa forma aqui, como eu falei, anota aqui embaixo e depois só segue montando as fórmulas aqui. E aí no final, para vocês terem a certeza, vocês vão se basear por aqui. Eu vou continuar preenchendo e aí no final a gente vê se deu tudo certo. A gente está em março, né? Março, então a gente tem dezembro, janeiro e agora fevereiro. Vou copiar esse aqui, colar. Fevereiro. Fevereiro vai ser que. Pronto. Aí agora é abril. Abril a gente vai pegar só janeiro e fevereiro. A gente seleciona sempre a última e essa do meio. Igual. Ó, janeiro e fevereiro. E aí a gente vai adicionar março. Só substituir aqui. Vamos colocar, em vez de ser Q29, a gente vai colocar aqui de março, que vai ser R29. Dá Enter. Aí, seguindo o raciocínio, agora a gente chega em maio. Maio só vai ter fevereiro e março. Então a gente vem aqui, fevereiro e março, tá igual, copia, já tá com fevereiro e março aqui, não precisa adicionar nada, Enter. E aí em junho, último mês, a gente só tem março, terceira parcela. Então a gente vai pegar aqui somente a última parcela aqui, igual, pronto. Vamos aqui no final, ver se deu tudo certo. Tudo certo, galera. Ó, zerou aqui. Essa fórmula aqui, basicamente, ela vai somar todos os valores que vocês colocaram aqui, nessa linha aqui da coluna, e vai diminuir ele do valor que deveria ser, né? Da atividade, que é o valor total que está lá no orçamento. Aí vocês têm um parâmetro. Por isso que quando fica um valor a mais, ele fica negativo. Quando fica um valor a menos, fica positivo, que é porque está faltando coisa ainda. Tipo, aqui está faltando 330 mil, porque a gente não lançou nenhuma, nada aqui ainda, tá vendo? Então, assim, galera, é, é mais ou menos isso que vocês vão ter que seguir na planilha para fazer, né? Eu posso mandar, vou mandar, acho que com alguns desses avanços aqui, para vocês terem como se basear. Mas vocês sempre podem voltar nessa parte aqui que eu tentei explicar de forma bem sucinta, devagar e tal, para todo mundo entender. Eu vou cobrar de vocês basicamente aqueles três, né? No mês, de 30 a 60 e de 30 a 60 e 90, que são três parcelas, né? Os outros, que são esses aqui, concreto, 50%, material no mês, deixa eu ver um outro aqui. São mais esses aqui. Concreto 50%, concreto cada 30 dias, material e esse da telha. Eu não vou cobrar de vocês o trabalho, né? Ele vai ser opcional. Para quem tiver interesse e quiser tentar, né? Pode fazer. Mas assim, eu quero que todo mundo tente, tá? E mesmo que fique errado, vocês podem me enviar a tarefa como errado, que eu vou corrigir e passar um feedback para vocês depois, né? Provavelmente, para o final do curso, eu mande um gabarito e vocês conseguem comparar a resposta de vocês para saber se
teve alguma coisa errada, se vocês podiam melhorar e tal. Então, fiquem bem tranquilos quanto a isso, tá? Eu não vou ser tão criterioso na correção, até porque o que eu quero de vocês é mais que vocês entendam a lógica por trás, não que vocês aprendam a mexer no Excel, a fazer fórmula, preencher planilha e tal, né? Então, posteriormente eu vou voltar aqui para vocês com isso aqui preenchido para a gente fazer essa análise e com essa parte aqui da frente também para a gente poder ter uma visão geral, né? Então é isso, galera. Valeu. Bom, voltando aqui para o nosso slide, né? A gente terminou agora o terceiro passo, que era distribuir o valor ao longo dos meses, e aí a gente vai para o último passo, que é revisar e atualizar o cronograma com frequência. A revisão que a gente vai fazer, basicamente, é aquilo que eu mostrei para vocês, né? A gente vai olhar aqui no final, ó, vamos olhar aqui no cronograma analítico no final, vamos ver se esses valores deram todos zerados, e se aqui está zerado também, né? No caso de alguns não vai estar 100% zerado porque não preencheu tudo, né? Como não era tudo avaliativo, eu não vou cobrar de vocês que preencham tudo. Mas, se vocês conseguirem preencher tudo, seguindo as lógicas e tal, esse valor aqui ele vai ser igual a zero, o restante, e o valor total vai ser exatamente igual a esse valor apresentado bem aqui na frente, né? E aí, baseado nisso, a gente vai conseguir avaliar se foi tudo bem preenchido, se está tudo corretamente feito e tal. Bom, para finalizar esse tópico 4 aqui com vocês, eu vou mostrar uma planilha já preenchida. Não vai ser a mesma de vocês, né, para não dar spoiler, mas é mais ou menos uma ideia de como ela deveria ficar, né? Então, assim, a gente tem a mesma. Esse é um planejamento diferente, né? Então, tem bem mais etapas, é um pouco mais detalhadinho aqui. Aí você tem os avanços aqui, o que eu falei para vocês dos valores mensais lá. E aqui é a parte do desembolso, né? É como vocês podem ver, aqui do lado tudo zerado, ó, porque já foi feito tudo corretamente. Aqui embaixo você tem lançado, né? As porcentagens acumuladas. E aqui do lado, né, para a gente confirmar 100%, aqui não tem nenhum valor restante, significa que foi tudo lançado corretamente. Aí a gente consegue ter essa análise aqui, né? Esse gráfico de previsão de desembolso. A gente consegue olhar basicamente do primeiro mês de obra até o último mês da obra, os valores que precisam ser desembolsados mensalmente, né? Então, assim, a gente começa com um valor mais baixo, ó, aí sobe no segundo mês, aí no terceiro mês, ó, é onde tem o menor valor a ser pago, antes de chegar para o final da obra, né? Que a gente paga 317 mil, tá puxando esse valor aqui, ó, desembolso mensal total. Aí, ó, depois vai subindo, onde a gente atinge um pico, depois vai meio que desce, sobe um pouco, desce mais, até chegar na parte final da obra, já da desmobilização e tal, onde a gente já tem menos serviços, menos pessoas trabalhando, e chega no último mês. Então, assim, com isso, a gente consegue ter uma visão geral de quanto a gente vai gastar, planejar como é que vai ser, tipo, esse mês aqui a gente gasta pouco, então se eu quiser passar algumas compras daqui para o terceiro mês, eu posso tentar equilibrar um pouco mais isso, nivelar mais, para não deixar esse mês tão pesado. Ou até, entendeu? A gente consegue fazer um estudo aqui e organizar como que a gente vai trabalhar durante o período da obra. E aqui a gente tem aquela curva S que eu falei para vocês, que é basicamente do quanto a gente gastou para o quanto que a gente vai, o quanto que avançou a obra, né? Então vocês podem ver, ó, que aqui no começo a gente vai avançando devagar e tem os valores que a gente paga que são maiores, né? Aí depois, nesse caso aqui, ela tem que se manter bem próximo, né? Mas depois, como vocês podem ver, ela vai mantendo aqui, ó, como se fosse uma linha linear aqui, até chegar no final de fevereiro. Então, a obra acabou em novembro, mas ainda tem coisa a ser paga até fevereiro relacionada aos materiais que foram usados nas etapas da obra, né? Então, assim, ter essa previsibilidade aqui
é bom para a gente se organizar, ainda mais se eu estou controlando mais de uma obra, que foi o que eu pontuei durante o nosso mini curso. E esse segundo ponto aqui é de atualizar com frequência o cronograma, porque, como eu falei para vocês, se uma tarefa vai ser estendida, então claramente o nosso desembolso vai mudar também, porque o avanço da atividade não vai ter ocorrido do jeito que a gente planejou. Então é sempre importante a gente estar ligado nessa diferença. Agora, falando sobre erros e impactos, né, que podem ser causados pela ausência do cronograma, né? A falta de um bom cronograma de desembolso vai trazer, assim, consequências para vários âmbitos do nosso planejamento, né? Porque sem ele, a nossa equipe financeira, né, que vai cuidar dessa parte de pagamentos e tal, ela vai trabalhar com estimativas parametrizadas, né? Algo genérico que tenha sido puxado de outras obras, não vai ser específico do que a gente está fazendo. E isso abre margem para muitos erros, né? Porque a gente sabe que cada obra tem suas características, tem suas nuances, tem seus problemas. Então a gente precisa individualizar isso justamente para nossa análise ser mais coerente com a realidade, né? Bom, ah, o resultado disso, né, que eu falei para vocês, desses erros, justamente é essa questão do estouro orçamentário, né? Por a gente ter saídas inesperadas, né? Então, por exemplo, se aqui a gente planejou que ia sair 6, no mês seguinte a gente queria que saísse 5 ou 6 também para manter um padrão, e no terceiro mês teve uma saída de 8 que a gente não estava planejando, né? Tipo assim, isso aqui, esse valor a mais, vai atrapalhar a gente, né? Porque vai ter menos dinheiro em caixa. Às vezes a gente fica, né, entre aspas, em favor, né? De favor, assim, fala, tem uma promessa de pagamento que vem depois e tal. O que não é o ideal, né? Se a gente está seguindo um bom planejamento, o ideal é que todas as etapas sigam, né, um fluxo normal, né? Não que a gente tenha esse tipo de situação acontecendo. Bom, além disso, cria uma desconexão muito grande entre o que está previsto e o que acontece, né? Porque se a gente se depara com esses pagamentos não programados, fica uma bagunça na gerência e não é o ideal, né? Porque isso pode acarretar diversos outros problemas lá na frente. Ainda mais se o pessoal que está cuidando do financeiro não cuida só dessa obra, cuida de, sei lá, quatro, cinco obras diferentes. Então, tipo, atrapalha até o planejamento interno deles como, como parte da empresa, né? Bom, e o mais preocupante, o erro mais preocupante que a gente tem aqui são as decisões baseadas em dados desatualizados, né? Porque, como eu falei para vocês, com essa planilha precisa ser atualizada conforme a obra for avançando, né? Porque se etapas foram adiadas ou adiantadas, isso tem que entrar no cronograma, né? Para a gente poder ter uma visualização geral. Então, se eu não faço isso, eu acabo tendo dados desatualizados, perspectivas erradas, o que, no final das contas, vai tirando todo o sentido da, da planilha, né? Todo o sentido da parte do cronograma de desembolso, que é dar essa segurança e dar essa previsibilidade para a gente. Bom, agora para finalizar aqui com vocês, vamos falar um pouco sobre otimização e conclusão, né? Ah, a sugestão que eu posso dar para vocês aqui é que vocês tentem alinhar, né, o cronograma físico-financeiro, né, o físico com o financeiro, no caso, né? Porque assim a gente consegue ter um controle bem maior de onde está sendo gasto dinheiro, qual parte está avançando, se está muito devagar, se eu estou gastando mais do que, entendeu? Então a gente consegue ter isso e são ótimos indicadores para nós engenheiros de planejamento que conseguem nos dar um norte de o que fazer, né, como intervir na obra, qual parte focar mais. Além disso, né, uma sugestão que eu dou é tentar utilizar ferramentas de automação e integração de dados, né? Tem algumas no mercado já, né? É, se eu não me engano, Prevision e o Ciend, que já fazem isso, tem integração entre os dois, eles conseguem
já te entregar mais ou menos uma base, né? Como se fosse um cronograma. Ele já monta lá pelo software, né? Que você joga o seu orçamento no Cienge e aí você consegue puxar do Cienge para o Prevision. E aí durante a obra ele já consegue ir te dando esses dados e ir atualizando automaticamente à medida que você vai colocando os avanços na obra, né? Porque, como vocês viram, a gente está fazendo manualmente, né? Então, às vezes, o que que acontece? Não é, não é 100% a prova de falhas, né? Às vezes você pode preencher alguma coisa errada, como eu mostrei para vocês. Então, às vezes os dados ficam desatualizados, né? Tipo, a gente não, normalmente a gente não tá, a gente estagiário, que normalmente é estagiário que vai ajudar o engenheiro de planejamento a preencher essa parte, né? Ele não tá trabalhando só com uma obra. Então, pô, surgiu uma demanda urgente de outra coisa. Então, tu tem que parar isso para preencher outra coisa e depois voltar para cá. Aí tu já volta para cá, já meio que frio, né? Porque tu tava tendo teu pensamento, então tu tem que interromper o pensamento de preenchimento lá da planilha. Então, ocorre, né? É normal você ter alguns erros e tal, mas aí é preciso você ter esse cuidado e continuar verificando. E como a gente falou também, mudou o cronograma, os avanços mudaram. Você puxar do project de novo e jogar para lá, ou então indo preenchendo manualmente mesmo ali. Ah, essa atividade aqui, ela estendeu o prazo. Então, pô, vou lá atualizar, vou ver se o valor mudou muito, para poder conseguir passar para todo mundo da obra o que, que realmente está acontecendo. Inclusive para os nossos gestores, né? Porque nem sempre o engenheiro é o dono da empresa. Então, você precisa muito das vezes passar esse tipo de situação para o seu superior, né? Pro seu gestor. Então, tendo isso documentado, né, em planilha, como eu coloquei aqui, a curva S de avanço físico. Então, tipo, o azul é o avanço físico, ó, e o laranja é o desembolso. Tendo isso aqui feito direitinho, você consegue mostrar de forma mais visual, né, que eu coloquei aqui, atualização dinâmica, que é visualizar rapidamente os impactos no fluxo de caixa. Então, tipo, você ter essa coisa mais visual, mostrando mais para ele o, o como que está acontecendo as coisas, como que as coisas estão acontecendo, como é, para onde está indo o dinheiro, se a gente está gastando muito tal mês, se qual o período da obra, porque vocês podem ver. No começo, os gastos são bem maiores do que os avanços, mas depois os avanços são maiores que o que a gente paga, né? Porque a maior parte é paga no começo da obra, que você vai pegando material ainda, vai contratando mais gente, querendo ou não, então o salário vai aumentando. Então você tem todas essas questões que você pode ter uma previsão e pode ir mostrando o cenário para o seu chefe dizendo que está inteirado, né? Que se preocupa com essa parte também, que está sob controle, porque é exatamente isso que o engenheiro de planejamento precisa ter. Ele precisa ter controle dos processos que estão acontecendo na obra. Ele precisa saber o que está acontecendo, precisa conhecer tudo, precisa. Assim, se acontecer um problema, ele tem que saber como lidar. E muitas das vezes é por isso que a gente tem várias dessas ferramentas, né? O cronograma físico, financeiro, o cronograma de desembolso, tem diversas outras. Utilização de quadros Kanban, tem o Last Planner System, que são várias ferramentas que a gente utiliza justamente para a gente prevenir atrasos e, se acontecer, a gente conseguir equilibrar as coisas para não ter tanto prejuízo, entendeu? Então, espero que vocês tenham gostado do curso, tá? Foi algo que eu aplico diariamente no meu trabalho e eu quis trazer um pouco para vocês dessa visão, assim, né? Para quem quer seguir para a área de planejamento, ou até para quem é de outras áreas, mas quer conhecer um pouco mais do que a gente faz aqui, dessa parte, e achou interessante. Então, deixo aqui para vocês um muito obrigado e nos vemos no grupo, tá? Qualquer dúvida que vocês tiverem, se eu souber responder, conseguir responder, vou responder vocês na hora e, caso necessário, a gente vai seguindo aí. Vou mandar para vocês os materiais, provavelmente a partir de segunda-feira de manhã.
no mais tardar, segunda-feira à tarde. Mas a aula já vai estar postada, então vocês podem ir assistindo e qualquer coisa me procurem, tá? Obrigadão.